Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 90 semanas, onde eu entro ao vivo e respondo dúvidas, perguntas da minha audiência, da galera que me acompanha, de quem está ali ao vivo comigo. Respondo essas dúvidas e perguntas por quê? Porque eu quero que você também consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então todo dia eu publico 1, 2, 3 conteúdos, sacadas, técnicas, estratégias, para que você também consiga fazer isso. Agora, é natural que numa jornada de aprendizado você tenha dúvidas. Então, toda quarta, 20 horas no meu Instagram, @marinovinicius, me segue lá, eu paro para fazer uma live de perguntas e respostas e te ajudar a ajustar essa rota e preparar para uma nova semana de aprendizado, tá bom? Se você não conseguiu participar da última, tá tudo bem. Você pode participar da próxima, toda quarta, 20 horas, e vamos para a primeira pergunta de hoje. Tem o financiamento imobiliário, é uma quantidade alta para amortizar. Devo investir ou amortizar? Excelente pergunta, tá? Quando você tem, sempre quando você for pensar em alguma coisa que você vai fazer, você tem que pensar onde que é a taxa de juros maior. É a taxa que você recebe ou é a taxa que você paga? E aí, basicamente, o que você vai ter que ver é o seguinte: quanto que você paga de taxa de um financiamento imobiliário? Quanto que, e aí não é só a taxa de juros, tá? Tem que ver o custo efetivo total. O que acontece? A taxa de juros é uma parte de tudo que você paga. Você ainda paga seguro pelo financiamento, você ainda paga tarifa, você ainda paga um monte de taxinha que tem lá, que é retirada da taxa de juros, e tudo isso vai compor o custo efetivo total daquele financiamento imobiliário que você tem, tá? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Quando você faz um financiamento imobiliário, geralmente você vai pagar duas vezes e meia, quem sabe até 3 vezes o valor do imóvel que você está comprando, tá? Então, o interessante é você quitar isso quanto antes. Mas você precisa ter uma reserva. Então, existe um investimento a longo prazo e existe a reserva de liquidez, que é uma quantidade de dinheiro que você precisa ter investido para qualquer necessidade que venha acontecer, uma urgência, uma emergência, alguma coisa desse tipo. Então, mesmo com uma dívida, um financiamento imobiliário é uma dívida, mesmo com uma dívida, o que acontece? Você tem que ter a sua reserva. Depois você foca em quitar, em amortizar, quitar o mais rápido possível esse financiamento imobiliário. Porque o financiamento imobiliário, ele vai te trucidar. Ele vai fazer você pagar 2 imóveis, 3 imóveis e levar só um para casa, tá? Então, o que eu faria no teu lugar, tá? Eu não faria nenhuma dessas duas coisas. Eu no teu lugar, eu venderia esse imóvel e alugaria esse imóvel ou outro. Sob o ponto de vista financeiro, tá? Sob o ponto de vista, poxa, Vinícius, mas eu quero ter o meu imóvel, tá tudo bem. Você está pagando uma alta taxa de juros por antecipar um sonho, antecipar a realização de um sonho. Se para você tá tudo bem assim, você pode continuar, mas financeiramente não faz sentido, nem financeiramente. Se você não comprar um imóvel em leilão, não faz sentido nem você comprar à vista. Financeiramente falando, você consegue investir, se for investir como um investidor sempre em alta, por exemplo, ter uma rentabilidade de 15% ao ano no longo prazo é muito leve, muito tranquilo. Então, você consegue investir o valor que você tem, com o rendimento que você ganhar, você consegue pagar o aluguel do imóvel e sobra muito dinheiro. Quando você compra um imóvel à vista, você tem um monte de dinheiro parado que não está rendendo. Você tem o custo de oportunidade daquele dinheiro não está rendendo. Alugar seria muito mais barato. E quando você tem um financiamento, aí você está levando um imóvel comprando 3. Então essa é a pior das alternativas. Então, se eu tivesse no seu lugar, o que eu faria? Eu venderia o imóvel e eu alugaria. Vinícius, não é uma decisão só financeira. É uma decisão emocional, uma decisão de família. Eu quero ter o meu cantinho, papapá. Tá bom. Sabendo disso, aí você vai ter que tolerar que você vai se privar de muita coisa na vida por ter esse financiamento aí. Porque você vai pagar 3 imóveis, certo? E vai levar só um para casa. Sabendo que no longo prazo a taxa de juros, e depende da taxa de juros que você for pagar no financiamento, mas pegando essa ótica mais ou menos do 15% ao ano, que é uma rentabilidade tranquila de se ter como investidor sempre em alta, se o que você paga de financiamento imobiliário é superior a isso, basicamente você tem que focar em amortizar. Se o que você paga é menos do que isso, aí você pode investir e amortizar ao mesmo tempo. Eu não só investiria,
eu também amortizaria. Porque quanto antes, toda a dívida, seja um financiamento, seja um empréstimo, seja qualquer coisa, toda a dívida deixa frágil. Ela faz com que você tenha, num momento, quem sabe, da necessidade, você não tem espaço para respirar. Porque imagina o seguinte, vou te colocar uma possibilidade aqui, tá? Imagina que surge, eu não quero agora, mas eu me preparo, eu aprendi isso no exército, tá? Eu me preparo para a guerra e aí eu tô tranquilo em qualquer situação. Imagina se aparece um câncer na tua família e você tem plano de saúde, você tem o melhor plano de saúde que existe, mas tem um remédio lá específico que o plano de saúde não cobre, você tem que pagar, esse remédio é caríssimo. E basicamente você tem uma dívida. E se você não pagar esse financiamento imobiliário, uma quantidade X de meses, você vai perder o imóvel. E aí você não consegue comprar, você não tinha reserva, você não tinha investimento, você não consegue nem comprar esse remédio para salvar a vida de um ente querido, e você também fica sem o imóvel. Imagina uma situação dessa. Então, quando você não tem reserva financeira, quando você não tem dinheiro investido, você está numa situação muito frágil. Qualquer coisa pode acontecer e você pode ter perdas significativas, a vida de uma pessoa da tua família e também o teu teto. Então seria muito mais inteligente largar essa ideia de financiar. Seria muito mais inteligente largar essa ideia de, poxa, quero comprar agora. Se você está financiando, você não pode comprar agora. Ah não, Vinícius, mas se eu alugar eu vou botar dinheiro fora. Não, você já está pagando o aluguel do dinheiro. Você comprou o imóvel com dinheiro que não é teu, com dinheiro que é do banco. Você paga o aluguel do dinheiro para o banco. Você paga aluguel igual e muito mais caro, se você colocar na ponta do lápis. Então, entenda, o financiamento ele nunca é bom. O financiamento ele é um empréstimo que te cobra juros altíssimos para você antecipar a realização de um sonho que você não pode realizar ainda. Porque não chegou a hora. Quando que chega a hora? Quando você pode comprar à vista. No melhor dos casos, quando você paga a maior parte à vista, e aí, eu quero agora, tem que ser agora, não aguento mais esperar. Aí você faz um consórcio de uma parte do valor pequeno. Aí você vai pagar uma taxa um pouco menor. Tá? Mas um financiamento sempre vai ser uma furada. Vai te deixar frágil, vai fazer você pagar altos juros, vai fazer você pagar 3 imóveis e levar um. E, poxa, financeiramente não faz sentido nenhum. Faria mais sentido é mais rápido, você compra esse imóvel, esse mesmo imóvel mais rápido, se você vender esse imóvel, você investir o dinheiro, viver de aluguel, investir o valor excedente, que você vai chegar no valor que você vai comprar à vista e vai terminar de pagar antes, mesmo pagando aluguel, tá? Não consigo fazer o cálculo aqui agora, ao vivo assim, mas eu tenho esse cálculo feito, tenho alguns vídeos, já dei algumas palestras sobre isso, mostrando o cálculo assim, e pode confiar. Você consegue comprar mais rápido esse imóvel se você vender ele, porque ele não é seu, né? Você está pagando o aluguel do dinheiro para o banco. Se você vender ele, alugar ele ou outra casa ou outro imóvel qualquer, investir o dinheiro que você conseguiu com essa venda e a multiplicação dele, se você investir bem, se você lucrar nas altas casas da bolsa, se você investir só em ações, você pode ficar 10, 15 anos perdendo dinheiro, aí não tem o que fazer. Mas se você conseguir ter um bom resultado, naturalmente investir como um investidor sempre em alta, você vai conseguir multiplicar esse dinheiro muito mais rápido e vai conseguir comprar esse imóvel antes. Tá? Então eu faria isso, nem investiria, nem amortizaria, eu venderia e aí depois eu investiria, tá bom? Vinícius, não quero, então amortiza um pouco, investe um pouco. Não só amortiza, senão se você fica sem reserva, fica sem dinheiro, você fica frágil. Esse é o resumo dessa resposta, tá bom? Vinícius, preciso olhar gráficos para investir na bolsa? Não consigo entender. Gente, vamos lá. Quando a gente está... Semana que vem, eu vou fazer uma série de lives de preparação para nossa Semana do Investidor Sempre em Alta, tá? Uma dessas lives vai ser exatamente sobre isso, sobre o gráfico. Quando você pega e você olha filmes, quando você pega, você vê propagandas, quando você pega, você vê vídeos, anúncios na internet, muitos deles te mostram um gráfico. Alguns deles têm a cara de pau de te mostrar um gráfico e dizer assim, ó, para você ganhar dinheiro na bolsa, é só você clicar aqui, aqui e pronto, você ganhou R$1.000, R$1.000 por dia, E aí gente alugando carro, alugando mansão para te mentir que, poxa, você precisa olhar um gráfico, ele vai fazer uma pirueta, ele vai dar um duplo carpado e você vai saber o que vai acontecer a partir de agora. Cai na real, que idade você tem? O que é um gráfico, gente? Vamos lá.
Vamos resolver isso uma vez por todas. O que é um gráfico? Um gráfico nada mais é do que o registro do preço de um investimento com o passar do tempo. Então, por exemplo, se eu estou olhando o gráfico da Ambev, o que eu vejo lá? Eu nada mais vejo do que uma linha que vai me apontar o quê? Qual foi uma linha, tá? Essa linha vai registrar o preço durante um certo período de tempo. Então, aquele movimento que a linha faz simplesmente registra qual foi o preço da ação durante um certo período de tempo, que pode ser de 1 ano, pode ser de 5 anos, pode ser de 10 anos, pode ser do tempo que eu quiser. Eu posso olhar isso. Pensa comigo. Coloca 2 neurônios para funcionar. Se você olha um gráfico e você vê o registro do preço da ação da Ambev, por exemplo, com o passar do tempo, você vai conseguir saber qual vai ser o preço da ação da Ambev daqui para frente? É óbvio que não. Então, tudo isso que te mostram sobre os gráficos é uma pura mentira. É charlatanismo. É enganação. Tanto que se você for pegar estatísticas, você vai ver que 99,9% de quem faz day trade, compra e vende ações, olhando os gráficos, olhando os padrões gráficos, compra e vende ações no mesmo dia, 99,9% das pessoas perdem dinheiro. A FGV todo ano faz um estudo que é justamente para validar isso. E no último estudo divulgado, é dessa dimensão. 98 mil pessoas foram estudadas, as operações de 98 mil pessoas. Dessas 98 mil, 127 tiveram lucro. Um lucro de R$100 por dia. Ainda tinha que pagar 20% de imposto de renda. E além dos 20% de imposto de renda, essas pessoas ainda tinham que pagar taxas, emolumentos, tinham que pagar talvez taxa de plataforma, depende da forma como elas investiam e quais plataformas elas usavam. Então, quando dá dinheiro para 0,01% das pessoas, é uma mixaria. Imagina, vai dar o quê? R$50 por dia? Líquido. É muito pouco. E é para 0,01% das pessoas. Então, quando você olha o gráfico, por que as pessoas seguem gráficos? Por que você vê, poxa, gente com muita audiência falando sobre gráficos? Porque existe algo que as pessoas não sabem lidar. E você vai ter que aprender se você quiser alcançar sua liberdade financeira com a ajuda da Bolsa de Valores. Que é lidar com a incerteza. Muito pouca gente sabe lidar com a incerteza. Bom, estou investindo hoje para eu ter um resultado no futuro. Só que se eu estou investindo hoje para ter um resultado no futuro, eu quero saber o que vai acontecer no futuro. Só que, poxa, estudos comprovam que a nossa capacidade de prever o futuro e a de um chimpanzé é exatamente a mesma. Então, se eu não consigo prever o futuro, o que eu vou fazer? Tem que ter o pulo do gato, tem que ter um jeitinho, tem que ter uma manobrinha. E aí surgem várias possibilidades. Uma das possibilidades são projeções, cálculos sobre o futuro. Aí você vai ver todo santo ano qual que é a projeção do Banco Central, qual que é a projeção das maiores instituições financeiras do Brasil e do mundo, porque o FMI também faz projeções. Todas dão errado em todos os anos, para inflação, taxa Selic, cotação do dólar, para tudo. Todo santo ano. Eu vou mostrar isso na Semana do Investidor Sempre Alta. Ano a ano para vocês. Então não faz sentido olhar a projeção. Por quê? O mundo é muito complexo e sempre vai ser. Ao invés de eu ser infantil a ponto de eu querer reduzir a complexidade do mundo, eu tenho que ser adulto, maduro e entender, poxa, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então ao invés de eu querer estar certo, eu tenho que escolher ganhar dinheiro. Você está investindo para quê? Para ganhar dinheiro. Não é para estar certo, não é para ter razão. Quando você diversifica de uma forma inteligente os seus investimentos, você opta por ganhar dinheiro no lugar de estar certo. Quem quer estar certo, concentra os investimentos. E naturalmente, na verdade, não está investindo, está apostando. Porque se ele acertar o que vai acontecer, ele ganha dinheiro, ele vai ser ovacionado, ele vai fazer propagandas dele por aí. Quando ele perde dinheiro, não, aí a culpa são das condições de mercado que mudaram. Muda todo dia, muda absolutamente todo dia. Mas quando você decide ser humilde, a característica do maior homem dessa humanidade, homem e Deus ao mesmo tempo, é só olhar e repetir. Ser humilde a ponto de saber, eu não sei que prever o futuro. Então, pode ser que as ações subam ou caiam. Pode ser que os fundos imobiliários subam ou caiam. A pergunta que eu tenho que fazer é, o que é mais provável acontecer? Seja com base na tendência, tendências não existem, seja com base na projeção, seja com base no gráfico. A pergunta certa que eu tenho que fazer é, o que pode acontecer?
Quais são todas as possibilidades? E aí eu vou ver, bom, as ações podem subir, as ações podem cair, ou as ações podem ficar paradas. Ok, como eu invisto para eu conseguir lucrar em ambos os cenários, em todos esses cenários? Pronto. Porque eu só tenho controle, e isso tem que ser maduro para entender. Eu só tenho controle sobre o que eu faço. Eu não tenho controle sobre o resultado. Então, eu tenho que focar em tomar as melhores escolhas, tomar as melhores decisões hoje, para que eu tenha mais chance de eu ter resultado. Então, eu não sei, por exemplo, eu não sei qual ação que vai se valorizar nos próximos 5 anos. Agora, o que eu sei? O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo não é a pirueta que o gráfico dela faz. Não importa se o gráfico aponta a tendência de alta e acontecer, por exemplo, um processo de impeachment, ou aponta a tendência de queda e acontecer um processo de impeachment. A depender de como esse processo for interpretado, as ações vão mandar embora aquela tendência que, em tese, existia. Então, basicamente, eu preciso focar numa coisa. O lucro das empresas aumentam e isso faz o preço das ações aumentarem. Se o lucro das empresas cai, os preços das ações caem. Por que as ações estão caindo aqui no Brasil? Porque com a taxa de juros em alta, faz com que o juro que as empresas pagam pela dívida delas, uma parte pelo menos, vai ficar mais caro. Então as empresas vão pagar mais juro pela dívida. Outra coisa, a inflação no Brasil está alta. As pessoas perderam o poder de compra. Elas passam a comprar menos coisas. Com isso, as empresas lucram menos. Se as empresas lucram menos, o preço das ações cai. Por que as ações americanas estão desabando agora? Porque a taxa de juros por lá vai começar a subir, os estímulos que foram dados à economia vão começar a ser extintos e vai começar a se tirar dinheiro da economia. Foi colocado quase 9 trilhões nos últimos anos e vai começar a se tirar. Quando isso acontece, é o mesmo processo. A inflação por lá está alta, a maior dos últimos 39 anos. Se a inflação está alta, o americano está com poder de compra reduzido frente ao ano passado. Ele vai comprar menos. Com a taxa de juros em alta, as empresas que têm dívida pagam mais juros pela dívida. As pessoas que têm dívida, algumas delas vão pagar mais juros pela dívida que têm. Não vão tomar tanto empréstimo, não vão comprar tanto. Com isso, as ações desabam. Só que até quando vai subir essa taxa de juros brasileira? Até quando vai subir a taxa de juros americana? A gente não sabe. Não tem como saber. Nem o Banco Central sabe. O Banco Central dizia que a taxa de juros ia a 13,5%, 4%. Agora a projeção é para 12%, 3 vezes mais. A projeção antes era para a taxa Selic começar a cair em 2022. Agora já é em 2023. Nos Estados Unidos ninguém sabe nada. Nunca ninguém sabe nada. Porque não tem como prever o futuro. É cada dia uma nova variável da economia que aparece, os analistas, os presidentes do Banco Central, os comitês, eles analisam e tomam as decisões dali para frente. Não tem como saber o que vai acontecer. Lá no início de 2020, eu falava muito aqui, para quem me segue desde aquela época, eu falava sobre a inflação temporária que se dizia existir por aí, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Que essa inflação poderia ser duradoura e poderia levar as ações a caírem. Pronto, aconteceu. E eu falei poderia, porque eu não estou focado na probabilidade. Estou focado na possibilidade. Se isso pode acontecer, eu estou preparado para isso. Se eu estou preparado para isso, é normal que eu lucre nas altas e nas quedas da bolsa. Pensa, março de 2020, semana do álcool gel, todo mundo desesperado. A tendência era de alta, gente, para as ações. A tendência era de alta violenta. Só que aconteceu uma surpresa que quebrou a tendência. Não adianta gráfico, não adianta previsão, não adianta nada. Adianta se você está preparado, porque o dinheiro flui naturalmente das mãos dos despreparados para a mão dos preparados. Dinheiro não some em crise, ele só troca de mãos. Então, entenda uma coisa, gráfico. Para que você quer um gráfico? Para ser enganado? Só porque você viu nos filmes que são patrocinados pelos grandes bancos e as grandes corretoras, que querem justamente que você ache complexo investir para você terceirizar o seu investimento e eles ficarem com a maior fatia do bolo. Não, Vinícius, eles não ficam com a maior fatia do bolo. Eu pago só uma taxinha de 2% ao ano. Eles ficam com a maior fatia de bolo no longo prazo. Vou mostrar isso também numa live na semana que vem, antes da semana do Investidor Sempre em Alta, tá? Esquece gráfico. Se você pensa comigo, se você olhar o gráfico do teu peso nos últimos 5 anos, você não vai saber qual vai ser o teu peso daqui a pouco. Se você olhar um gráfico de quanto que você correu
nos últimos 5 anos, você não vai saber quanto que você vai correr nos próximos 5 anos, qual a distância, qual a quilometragem. O passado não dita o futuro. Lembra disso. Quando você olha para um gráfico, o que você está fazendo? Você está olhando para o você está dirigindo para frente, olhando para o retrovisor. Então esquece, isso é infantilidade, isso é loucura de quem não sabe o que está fazendo. E aí a pessoa ela se entrega a qualquer coisa ilógica. Ela não se dá o trabalho de pensar se aquilo é lógico ou não. O dinheiro da família dela, o dinheiro dela que ela suou para ganhar, que talvez ela demorou anos para acumular, ela vai investir com base em algo que não existe lógica, que não tem sentido. E você está querendo fazer isso, você que mandou a pergunta. Então esquece gráfico, você não precisa disso. Essa loucura de ficar horas, de olhar todo dia seus investimentos, se você olhar mais de 1 hora por mês, está tudo errado. Você está inseguro, você não tem um método, você basicamente está caçando diquinha, está caçando problema. Porque investir é colocar o teu dinheiro para trabalhar por ti, no teu lugar, para ele gerar mais dinheiro para você. Se você dedica mais de 1 hora por mês, isso vira um trabalho. E aí você não está investindo. Aí você gosta de trabalhar. Aí você gostar de trabalhar, tudo bem, eu adoro trabalhar. Mas você gosta de ter uma necessidade eterna de trabalhar. Necessidade eterna de trabalhar eu não gosto. Então, enquanto você não fizer essa máquina girar sozinha, você não está investindo. Ou você está apostando, ou você está trabalhando, tá? Então, não precisa de gráfico. Esquece gráfico para investir. Você precisa focar no que é real. Não no que é ilusório. No que parece que simplifica, só que na verdade é uma história da carochinha. Tá bom? Cuidado com isso. Olha só essa pergunta, ó. Pergunta do Crash. Você acha que pode acontecer uma crise como a de 1929, quando a Bolsa de Valores quebrou? Vamos lá, a Bolsa de Valores não quebrou. Tá? O que aconteceu em 1929? Em 1929, as ações despencaram, o índice Dow Jones Industrial despencou 89%. As ações caíram em média 89%. E aí o que acontece? As ações podem cair 89%? Podem. Se você investir só em ações, você vai se ferrar? Vai. Sabe por quê? Lá na época, em 1929... teve uma queda até 1932, durante 3 anos consecutivos, que chegou a uma queda de 89%, tá? Depois de 1932, as ações voltaram a subir. Sabe quanto tempo demorou para as ações voltarem para o mesmo patamar de preço que tinham em 29? 1954. 22 anos consecutivos. Por quê? Tem um jogo matemático que muita gente não entende e não percebe. Começa a investir na bolsa seguindo diquinha, sem seriedade, sem responsabilidade, sem metodologia e não percebe esse jogo. Olha só. Imagina que você vai lá e investe 10 mil reais em ações. 10 mil reais. Se você passa por uma queda, eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil a minha conta de cabeça, tá? Se você investe 10 mil reais e passa por uma queda de não 89%, mas 90%, agora você fica com 1.000 reais. Faz sentido? A partir do momento que você tem 1.000 reais na mão, quanto por cento você tem que valorizar esse dinheiro para você voltar a ter os 10 mil reais de antes? 90% de volta? Caiu 90%, se subir 90%, não. Se cair 90%, você saiu de 10 mil e foi para 1.000. Se a partir dali subir 90%, você sai de 1.000 e vai para 1.900. Você está muito longe dos 10 mil reais. É por isso que demorou tanto tempo, 22 anos, para as ações voltarem para o mesmo patamar de preço. Quando você tem uma queda de 90%, você precisa valorizar o seu dinheiro em 900% para conseguir voltar para o 0 a 0. Só que 90% aconteceu uma vez, tá? Que foi em 1929. O que aconteceu 6 vezes só nos últimos 30 anos foram quedas superiores a 45%. Isso é super normal acontecer. Normalíssimo, tá? Quando você tem uma queda, vou arredondar de novo para ficar mais simples, tá? Quando acontece uma queda de 50%, você perderia metade. Você investiu 10 mil, passou por uma queda de 50%, agora você tem 5 mil. Para voltar para o 0 a 0, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma rentabilidade de 100%. Por isso que depois da queda de 46% entre 2008 e 2017, foram 9 anos para você conseguir recuperar uma queda de 46% e voltar a se valorizar e ficar no 0 a 0 e empatar. Porque quando você perde um pouco, você tem que rentabilizar muito mais. Agora, como que eu fujo desse problema? Como que eu fujo do problema das quedas? Quando eu invisto em anti-ações, o que eu vou explicar para vocês no detalhe na semana do Investidor Sempre em Alta. Tá?
Numa live eu vou falar sobre isso, numa live de preparação eu vou falar sobre as anti-ações, eu vou explicar direitinho sobre elas. Mas basicamente as anti-ações são os investimentos que permitem para a gente lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, nesse caso nas quedas. Tá? Quando as ações caem, por exemplo, você vai pegar vários momentos da história, eu vou pegar alguns aqui para te relatar. Entre 2000 e 2002, as ações caíram 53%, as anti-ações subiram 125% e 150%. Cada uma subiu esses percentuais. Por exemplo, entre 2008 e 2016, as ações caíram 46%. Uma anti-ação subiu 150%, a outra subiu 190%. Sempre decora isso, tá? Se você quiser, anota. Quando a gente está falando de ações e anti-ações, tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Vamos lá. Quando a gente está falando de ações e anti-ações, tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Ou seja, entre 2000 e 2002, eu te falei, ações caíram 53%, anti-ações subiram 120% e 150%. Entre 2002 e 2008, as ações subiram 700%, as anti-ações caíram 40%, uma e 20% outra. Percebe que tudo que sobe, sobe muito mais, né? Entre 2008 e 2016, o que aconteceu? As ações caíram 46% e as anti-ações subiram 150% e 190% e assim por diante sucessivamente. Por que isso acontece? Isso acontece porque o máximo de perda que você pode ter em qualquer investimento, se você investe como investidor sempre em alta e não fica seguindo tudo que você vê por aí, o máximo que você pode perder é 100%. Tudo que você investiu se você fizer tudo errado. Agora, qual o máximo que você pode ganhar? Não existe. Não tem um máximo. O máximo de queda existe, está regulado em lei, na lei das sociedades anônimas. Investiu numa ação, o máximo que você pode perder, a empresa pode falir e ficar devendo um monte de gente. Você que é investidora, você só fica devendo quanto? Nada. A tua responsabilidade é limitada ao valor que você investiu. Então, quando as ações caem 40%, 50%, muita gente abre o olho e diz, opa, esse negócio aqui tá barato, eu não sei quando vai subir, mas tá muito barato. Eu vou comprar um pouquinho, porque uma hora vai voltar a subir. Afinal, a economia se comporta em ciclos, o capitalismo se comporta em ciclos. Por isso que é normal a gente ver ações brasileiras, ações americanas, ações em qualquer canto do mundo, subirem, caírem com o passar do tempo, e com todos os investimentos acontece isso. Então, quando tem algumas pessoas comprando aquele investimento, existe uma barreira que eles impõem que não deixam o preço cair mais, porque eles estão comprando. Agora, aquele investimento que está subindo, ele não tem um limite. Então ninguém para refletir. Não, isso aqui não vai chegar no limite, está na metade do caminho do máximo de alta, porque não tem máximo de alta. Então o investimento que está subindo, ele não para de subir. É por isso que no início, quando a gente fala em ações e anti-ações, eu vou mostrar para vocês aqui. No início a gente vê eles abrindo as ações e anti-ações, e quanto mais o tempo passa, mais a gente vê aquilo que está subindo muito mais do que aquilo que está caindo. E quando a gente combina da forma certa, escolhe corretamente, diversifica corretamente, investe os percentuais corretos com base nas decisões que a gente tomou, nas escolhas que a gente fez, a gente consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, primeiro ponto. E em todos os cenários, investindo, e vocês vão ver, eu vou mostrar isso na Semana do Investidor Sempre em Alta. Investindo igual um canguru perneta amarrado, qualquer pessoa consegue ter uma rentabilidade muito maior do que a rentabilidade das ações. Muito maior. Pelo menos 50% maior. Eu vou mostrar como na Semana do Investidor Sempre em Alta. Então, se tiver uma queda nas ações brasileiras igual à queda que aconteceu nas ações americanas em 1929, tá tudo bem. Se você estiver investindo em ações e anti-ações. Se você estiver investindo só em ações, dá tchau para 90% do patrimônio e dali a alguns 20 anos aproximadamente, talvez você recupere esse dinheiro. Entende? A metodologia existe justamente para quem é maduro, adulto o suficiente a ponto de entender que não tem como a gente prever o futuro. Né? Ao invés de eu querer me enganar, agir como uma criança que eu fico me enganando, eu vivo no mundo da fantasia, mundo cor-de-rosa, eu encaro a realidade. Poxa, não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Então eu preciso investir e me expor aos investimentos de uma forma que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas. Então se cair, tá tudo bem. As minhas anti-ações vão multiplicar por várias vezes se tiver uma queda nas ações de 90%. Então nem isso é um problema.
Porque em todos os períodos da história, e aí você vai aprender isso na semana, tá? Em todos os períodos da história, isso aconteceu e existe uma razão de ser. Correlação não é causalidade. Correlação é quando acontece uma coisa com investimento, acontece com outro. Mas eu posso encontrar uma correlação. Por exemplo, eu vejo que todos os dias durante 5 anos, quando cruza um gato preto na frente da minha casa, chove. Aí existe essa correlação. Aí eu posso crer que poxa, hoje eu vi o gato preto, hoje vai chover, e naquele dia não chove. Por que aconteceu isso? Por que falhou essa minha tese? Porque não tinha causalidade, relação de causa e consequência, uma relação umbilical. E quando a gente fala de ações e anti-ações, é a queda de uma que gera a alta da outra. É a alta de uma que gera a queda da outra e assim por diante. Por isso que é tão confiável, por isso que é tão seguro e por isso que é tão previsível. Porque correlação não adianta nada. O que precisa existir é causalidade. Correlação e causalidade. Sempre lembra disso. Então, eu acho que pode acontecer? Acho que não, tá? Acredito que não. Mas eu não invisto com base nas minhas crenças. Eu invisto com base na metodologia que hoje faz mais de 1.200 pessoas lucrarem nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Então, basicamente, essa dúvida é irrelevante para mim. Ouro dolarizado sozinho serve como anti-ação? Não serve. Por quê? Uma anti-ação é um investimento que se valoriza quando as ações caem. Quando a gente está falando do ouro, por exemplo, o ouro ele é um investimento que se valoriza muito nos momentos de crises internacionais, crises geopolíticas, guerras comerciais e crises em países desenvolvidos. Tá? Só que imagina o seguinte, imagina se está acontecendo uma crise num país desenvolvido, que, por exemplo, não tem muita relação comercial com o Brasil, mas que os investidores estrangeiros investem muito naquele país. O que vai acontecer? Naturalmente, os investidores estrangeiros vão tirar um pouco de seus investimentos daquele país e vão migrar para onde? Para o ouro, que é um investimento mais procurado nos momentos de maiores caos. Bom, se tem um país desenvolvido que está num momento de crise, por exemplo, eles não vão buscar investir em outros países desenvolvidos que, por exemplo, tiverem relação comercial. Eles podem ir para outros países desenvolvidos, investir em ações lá? Podem. Mas uma parte, sempre quando tem um contexto em um país desenvolvido, guerra comercial, guerra bélica, existe uma corrida para o ouro. A gente viu agora, há pouco tempo, essa questão da Rússia e da Ucrânia. No momento que estourou aquilo, o ouro valorizou pra caramba. Então, sempre existe esse fluxo. Agora imagina que o ouro se valorize num determinado momento, tá? E o dólar desvalorize. Se você está investindo no ouro dolarizado, esperando ter um impacto como anti-ação, basicamente o que é que vai acontecer? Você vai ficar no 0 a 0. As ações vão cair e você vai ficar no 0 a 0 com o ouro dolarizado. Vamos pensar numa outra hipótese em que o dólar se valorize, porque está acontecendo uma crise na economia brasileira, uma crise interna que está gerando uma queda nas ações. Basicamente, o dólar se valorize, só que no contexto internacional está tudo tranquilo, está tudo certo. Então, o ouro ele não se valoriza, o ouro tem uma queda. O que vai acontecer? Você tem as ações caindo e o teu ouro dolarizado está no 0 a 0. Então, não serviu como anti-ação nesse momento. Você vai estar perdendo de um lado e no 0 a 0 do outro. Então, não serve. Sabe o que serve para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? O método passo a passo. O método existe, gente, porque ele é comprovado. Muita gente me pergunta, Vinícius, por que não tem tal investimento dentro do método? Porque ele não merece estar lá. Porque ele é um hype, ele é uma moda do momento. Não é algo comprovado, não é algo que tem uma correlação histórica, não é algo que tem uma causalidade. Só entra na metodologia investimentos que merecem estar lá. Eu não tento colocar investimento lá, não. Só entra quem merece estar lá para a gente conseguir ter o resultado esperado, que é lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, se servisse como anti-ação só o ouro dolarizado, no método estaria só o ouro dolarizado. Mas não é isso que está lá. Então não serve. É mais simples, gente. É só seguir o GPS. Boa noite, Vinícius. Já tenho uma carteira de investimentos e quero me amagar. O que eu faço com os meus ativos? Vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar, só para a gente alinhar entre todo mundo, o que é uma amagar. Uma amagar, amagar é a abreviação do nome da carteira de investimentos do Investidor Sempre em Alta.
tá? O M é de máquina. O resto você vai aprender lá na Semana do Investidor Sempre em Alta. Mas o M é de máquina. Tá? Porque basicamente o investimento é isso. Você coloca dinheiro numa máquina e a máquina gera mais dinheiro para você. Se você precisa dedicar muito tempo para isso, aí é um trabalho, não é um investimento. Tá? Então, bom, já tenho alguns investimentos. Como que eu faço para fazer a transição para Magar? É muito simples. Tá? Imagina o seguinte, isso aqui eu até falo na primeira mentoria ao vivo do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta. É o seguinte, imagina que você teve um sonho que numa localidade específica tem uma árvore. Do lado dessa árvore tem outra árvore. Só que nessa árvore da direita você sonhou que embaixo dela tinha um baú do tesouro. Tinha muito ouro dentro daquele baú. E aí você foi lá e começou a cavar. Começou a cavar. E você cavou durante dias, procurou aquele ouro, nada de encontrar aquele ouro. E cavava, e suava, e tava aquele sol a pino, você não aguentava mais suar. Tava molhada a terra embaixo de você. E você cavava e não encontrava. Até que você teve uma iluminação divina. E nessa iluminação divina foi dito para você que, na verdade, o ouro, o baú do tesouro, estava embaixo da outra árvore. Digamos que você tenha certeza que o baú do tesouro estava embaixo da outra árvore. O que você faz agora? Você mantém cavando embaixo da árvore da direita só porque você já cavou bastante? Ou agora que você tem total certeza de que o tesouro está embaixo da outra árvore, você entende que você cavou bastante nessa árvore da direita, mas não está lá o que você espera. O resultado que você espera não está lá. O resultado que você espera está embaixo da outra árvore. E aí você vai lá, esquece todo o esforço, todo o suor, todo o trabalho, todo o cansaço e começa a cavar do zero embaixo da outra árvore. O que você faz? Não sei. O que você faria? Eu iria cavar embaixo da outra árvore, esquecendo tudo que eu já cavei. Por quê? Imagina o seguinte, você já tem uma carteira de investimentos. Essa carteira de investimentos foi escolhida com base em alguma coisa que eu não sei o que é. Ou foi por dica, ou foi você seguiu uma outra metodologia, ou foi por recomendação, ou uma carteira recomendada, e é natural você não ter resultado enquanto você fizer isso. A pergunta que eu te faço é, você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Se a resposta for sim, o que eu diria? Cava embaixo da outra árvore. Se a resposta for não sei, eu diria, te decide. Se você já está decidido, se você já está decidida, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todos os investimentos que você tem, tá? Você tem que submeter ao checklist de análise do método. Você submeteu o checklist de análise. Foi lá, olhei ponto a ponto, assisti a aula, vi no material PDF, tem o checklist ali, tudo que eu tenho que analisar. Analisou, a ação passou, significa que faz sentido investir. Então você não vende ela, você mantém ela. Analisou outra ação, ela não passou nos critérios, naturalmente, se você entendeu a metodologia, ela não é uma boa ação, não tem potencial de rentabilidade, não tem margem de segurança, é uma ação muito arriscada para pouco potencial. E aí o que você tem que fazer se você não compraria uma ação? Você tem que vender, naturalmente. Um fundo imobiliário, a mesma coisa. E aí vai sobrar alguns investimentos lá que você tem. Algum título público, etc. e tal. Vai sobrar alguns investimentos que você tem. Aí, o que você vai fazer? Você vai planejar a tua Magar. Você vai planejar a tua carteira de investimentos. E você vai definir os percentuais, bem como eu mostro em aula lá. Você vai definir os percentuais, você vai ver, eu deveria estar investindo tanto nessa ação, só que eu tenho mais dinheiro nessa ação. Sei lá, um exemplo, 2 mil nessa ação e eu estou investindo 4 mil. Pô, você tem que vender uma parte, tem que vender 2 mil para ficar com os 2 mil. E aí você vai arrumar a casa, entende? Você vai vender tudo aquilo que não faz sentido, você vai vender uma parte se precisar, daquilo que faz sentido, porque você tem que diversificar com base no método, e aí você organiza a casa. Então você faz uma transição, submete o que você já tem. Passo 1, anota aí, papel e caneta. Passo 1, submeter ao checklist do método todos os meus investimentos. Submeter ao checklist do método todos os meus investimentos. Passo 2, vender
se eu quero seguir a metodologia, se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se eu quero ter uma rentabilidade maior no longo prazo do se eu investir somente em ações, vender todos os investimentos que não passam no checklist. Vender todos os investimentos que não passam no checklist. Pronto, agora sobrou alguns investimentos. Passo 3. Fazer o planejamento da minha Magar. Tem uma aula lá no módulo automatizar que é exatamente sobre isso. Fazer o planejamento da minha Magar. Fez o planejamento, você sabe quanto que tem que investir em cada investimento. E a partir dali você vai fazer isso. As ações que você não tem que comprar, você vai comprar. As anti-ações que você não tem, você vai comprar. Os fundos imobiliários que você não tem e tem que comprar porque você analisou e definiu colocar lá, você vai comprar. Aí, se tiver um valor investido maior do que deveria em uma ação, em um fundo imobiliário, você vai vender só uma parte para deixar o valor que tem que estar lá. Porque está tudo planejado, está tudo esquematizado, está tudo correlacionado. Se tiver desequilibrado, você não vai ter o resultado esperado. Então a pergunta mais importante é, você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Sim, faz esse processo, segue esses passos. Não ou não sei, toma a tua decisão. Basicamente é isso. Próxima pergunta aqui, vamos lá. Comecei a investir no Tesouro IPCA e no Tesouro Selic para sair da poupança. Fez bem? Fez muito bem, deu o primeiro passo, parabéns. Agora você tem que dar o próximo passo, que é aprender a investir na bolsa, tá? E aí é justamente nisso que eu vou conseguir te ajudar, tá? Muita gente não sabe, mas dentro do método investidor sempre em alta, também tem investimento em renda fixa, tá? Um tipo de investimento que eu gosto é o Tesouro IPCA+. Eu até considero... eu não considero correto investir somente em renda variável. Sob o ponto de vista de rentabilidade e também sob o ponto de vista de risco. Por conta dos dois pontos de vista. Tá? 2 pontos de vista. Se eu invisto da forma estratégica em renda fixa, eu posso até ter ganho de ações investindo na renda fixa. Então tem como fazer esse mix aí. Mas fez um excelente passo porque a poupança basicamente só te faz perder dinheiro, né? Então fez um excelente passo, deu o primeiro passo, foi para o Tesouro Selic, deu o segundo passo, foi para o Tesouro IPCA+, agora chegou a hora de lucrar nas altas quedas da bolsa. Não perde a semana de investidor sempre em alta, vai ser excelente para você, viu? Próxima pergunta de hoje, ó. O percentual de renda fixa da Magar deve ser colocado em quais tipos de investimento? Vamos lá. O investidor sempre em alta somente investe em renda fixa, somente investe em títulos públicos. Por que cargas d'água que o investidor sempre em alta somente investe em títulos públicos? Por conta de relação risco-retorno. O que acontece? Existem 3 formas de você investir em renda fixa. Forma número 1, investindo em títulos públicos. Forma número 2, investindo em títulos privados. Esses títulos privados, eles são ramificados em títulos bancários e títulos de empresas. Então a gente fica com 3 caminhos: títulos públicos, títulos bancários e títulos de empresas. O que é um investimento de renda fixa? Um empréstimo. Basicamente isso. Só que ao contrário de você pegar dinheiro emprestado, você empresta dinheiro para uma instituição, seja pública, seja privada. Então, por exemplo, quando você investe em CDB, LCI, LCA, no banco, você está emprestando dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro, vai te pagar uma merreca de taxa e vai cobrar altas taxas para quem pega empréstimo, para quem pega financiamento. Ele vai usar o teu dinheiro para emprestar para outras pessoas e vai cobrar uma taxa muito maior e o que ele ganha é a diferença dessas taxas, entre a que ele paga e a que ele recebe. Tá? Por exemplo, uma debênture, um CRI, um CRA, são investimentos, são títulos de empresas. É um empréstimo que você faz para uma empresa. Então, por exemplo, debênture da Petrobras. O que você está fazendo? Emprestando dinheiro para a Petrobras, ela vai te pagar uma certa taxa de rentabilidade por esse empréstimo. Um título público, a mesma coisa. É um empréstimo que você faz para o governo federal. Tá? E aí, fazendo esse empréstimo para o governo federal, ele vai te pagar uma certa taxa de rentabilidade. Tá? Aí, você para pensar assim, bom, qual é a diferença da rentabilidade desses investimentos? Você pode encontrar títulos privados, títulos de empresas e bancários rendendo até um pouquinho mais. Não vai ser muita coisa não, mas rendendo até um pouquinho mais do que os títulos públicos. Agora, o risco é muito maior. Você sempre lembra de uma coisa, ó. Quem que paga mais juro no empréstimo? Uma pessoa que tem um histórico ruim no Serasa, no SPC, ou uma pessoa que não tem histórico no Serasa, no SPC?
Uma pessoa que não tem histórico. Quando você tem uma alta rentabilidade, direto assim no investimento de renda fixa, basicamente você está emprestando dinheiro para alguém que tem sérios riscos de ir à falência. Por quê? Vamos pensar num banco. Um banco, ele pode pegar dinheiro emprestado com outro banco, pagando uma taxa que é a taxa Selic, tá? É o CDI, que é 0,1% abaixo da taxa Selic. Por que, por exemplo, ele pagaria para você 120% da taxa Selic? Porque ele não consegue pegar dinheiro emprestado com outro banco. Por que ele não consegue pegar dinheiro emprestado com outro banco? Por causa do risco. Então, sempre que alguém te paga algo a mais do que deveria, é porque o risco é alto demais e mais ninguém quer emprestar para ele. Então, quando você tem uma rentabilidade maior na renda fixa, significa que o risco está maior. Quando você usa essa estratégia que eu comentei de ter ganho de ações na renda fixa, aí isso não é uma verdade. Tá? Isso é por causa da marcação a mercado. Uma coisa que eu não vou me aprofundar aqui, que é mais técnica. Tá? Mas, você tem que pensar nisso. Então, quanto maior for o teu rendimento na renda fixa, maior é o risco que você corre. E o risco que você corre é um risco perigoso para a renda fixa. É um risco de perder tudo. Porque, poxa, se o que você faz na renda fixa é um empréstimo, imagina, e você aceita emprestar dinheiro para uma empresa, recebendo 2% ao ano a mais do que você receberia se você investisse em um título público, por exemplo. Só que essa empresa ela pode quebrar e você perder 100%. Então você recebe 2 a mais e em contrapartida você está correndo o risco muito maior de perder 100%. Não é uma coisa que faz sentido, sob o ponto de vista de risco-retorno. Tá? Então, isso vale para uma empresa, isso vale para um banco. Agora, um governo não quebra. O governo não fale. O governo que tem dívida externa controlada não vai à falência. Se um governo tem uma dívida interna muito alta, como é o caso aqui do Brasil, o que acontece? Ele pode emitir dinheiro, o dinheiro não tem mais lastro, desde 1971. Ele pode emitir dinheiro, injetar dinheiro na economia. Injetando dinheiro na economia, o que ele vai fazer? Ele vai pagar as contas e vai rolar essa dívida para um prazo mais longo. Simples assim. O Brasil tem uma dívida externa de menos de 50 bilhões de dólares e tem só em reserva internacional 350, 7 vezes mais reserva do que dívida. Então, qual foi o problema lá daquela sacanagem que aconteceu na época do Collor, nos anos 90? A dívida externa do país era muito grande. Se a dívida externa é grande, não tem como controlar. Se eu emitir mais dinheiro aqui, emitir mais moeda aqui, a cotação da moeda vai oscilar e isso pode aumentar ainda mais a dívida. Então, é um problema a dívida externa. Dívida interna não é um problema. Então, a dívida interna no Brasil é alta? É alta. Tem países com muito mais dívida? Muito mais, infinitamente mais. Inclusive em relação ao PIB do país, que é o que mede o crescimento do país. Então, se der alguma zebra, o Brasil imprime mais dinheiro, mas ele paga os investidores. Se der alguma zebra para uma empresa, ela quebra. Se der alguma zebra para um banco, ele quebra. Vinícius, os bancos não quebram. 2008, o quinto maior banco do mundo, quebrou. Lehman Brothers. Ah, Vinícius, eu tenho proteção do FGC. O FDIC, o FGC americano, faliu em 2008. Você acha que no Brasil não pode falir? Entende? Então, títulos públicos, foco 100%. Dentro dos títulos públicos, existem 3 tipos de títulos, tá? Eu não gosto muito, na maioria das vezes, do tesouro pré-fixado, porque ele tem um nível de risco muito maior. Minha maior preferência para longo prazo é o tesouro IPCA+. Por quê? O que mede o enriquecimento de qualquer pessoa? O quanto ela tem de rentabilidade acima da inflação. O que é inflação? É o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, por exemplo, quem investiu no Tesouro IPCA+, durante o ano passado, pode estar vendo lá na marcação a mercado uma rentabilidade negativa por conta da variação das taxas do título. Só que, na verdade, se essa pessoa esperar até a data de validade do título, que todo investimento de renda fixa tem um prazo de validade, basicamente, ano passado ela ganhou no mínimo 13%, porque a menor taxa que o Tesouro IPCA+ chegou foi IPCA mais 3%. Então ela ganhou no mínimo 13%. A inflação foi 10%, ela ganhou 3% acima. E se a inflação for 50% em um ano,
você vai ganhar 50% mais um determinado percentual. Que aí depende do dia que você investir, você vai pegar uma taxa específica. Se for outro dia, vai ser uma taxa diferente. Mas você sempre vai ter a proteção contra a inflação. Vinicius tive uma super rentabilidade, 25% em um ano. Não adianta se a inflação foi 30%. Não adianta se a inflação foi 30%. Então, eu gosto desse título porque ele faz com que a gente tenha rentabilidade real acima da inflação sempre positiva. Então, uma parte do patrimônio eu sempre gosto dele. Para alguns investidores sempre alta, vai fazer sentido investir também em Tesouro Selic, em fundo DI tipo simples. Se essa pessoa quiser, por exemplo, foi lá, se expôs aos investimentos, mas não gostou muito da volatilidade de curto prazo. Ela tem um perfil de risco mais conservador e está tudo bem. A metodologia serve para quem é conservador, moderado e arrojado. Tá? Você vai usar percentuais diferentes, investir em ações diferentes, de tamanhos diferentes. Tem toda essa... A gente desmembra tudo isso para cada tipo de perfil. Só que essa pessoa, ela é mais conservadora do que ela imaginava. Então, ela quer mais tranquilidade, menos oscilação de curto prazo. Tá tudo bem. Ela vai lá e vai colocar um pouco no investimento que não oscila. Que é, por exemplo, Tesouro Selic ou fundo DI do tipo simples. No caso do Tesouro Prefixado, ele tem um nível de risco muito maior, porque ele rende uma taxa fixa, né? Por exemplo, 10% ao ano, 12% ao ano e assim por diante. O que acontece, por exemplo, eu alertava muito sobre isso em 2020, que a taxa do prefixado estava 7% e a taxa Selic, o Tesouro Selic, estava rendendo 2% e tinha prefixado rendendo 7%. E muita gente veio me dizer, Vinícius, você não está investindo prefixado? E eu, não, está bem longe de eu começar a investir. Bem longe mesmo. E eu dizia, eu não acho uma boa. Eu não iria se eu tivesse no teu lugar. Algumas pessoas, alguns investidores sempre em alta, que fugiram da trilha, foram. E o que está acontecendo agora? A inflação, por exemplo, ano passado foi 10%. Eles ganharam 7%. Quanto que vai ser a inflação esse ano? 7%. Quanto que vai render? 7%. Estão perdendo dinheiro no acumulado de 2 anos da renda fixa. Não é oscilação de curto prazo. É realidade. Então tem um nível de risco muito maior. Prefixado eu invisto pouquinho dinheiro em momentos muito específicos quando está rendendo muito mais. Tá? Não é um título que todo mundo deve investir. Quem é muito conservador nunca vai investir no prefixado, nunca vai fazer sentido. Quem for mais moderado, um pouco mais arrojado, aí faz sentido ter um percentual pequeno do seu dinheiro investido em tesouro prefixado em momentos muito específicos e pontuais. Mas, via de regra, Tesouro IPCA sempre, Tesouro Selic para alguns, prefixado para alguns menos ainda. Basicamente é isso, tá bom? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Clica nesse botão, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos ajudar esse pessoal que está perdendo dinheiro a conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Conto com você para isso. Existem milhões de pessoas perdendo dinheiro. Me ajuda a ajudar essas pessoas também. Compartilha no WhatsApp, manda em grupo no WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.